Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Byung-Chul Han, o nosso filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude e que é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Hoje falo sobre o livro Vita Contemplativa, Elogio da Inatividade, que é um livro publicado em 2022 na Alemanha, muito recente, traduzido em 2023 para o português aqui pela editora Vozes. Eu uso uma edição eletrônica que estava pronta antes da publicação da editora Vozes e que é também de 2023. Eu vou trabalhar hoje o capítulo 4, alguns aspectos do capítulo 4, cujo título é Absoluta Falta de Ser. Então Byung diz assim, a crise do presente consiste em que tudo que podia dar sentido e orientação à vida está entrando em colapso. A vida já não se apoia em nada resistente que possa sustentá-la. A vida está entrando em colapso. A vida humana, a vida do planeta Terra, a vida de todas as espécies existentes no planeta Terra, em função do nosso ativismo. Nosso ativismo está destruindo tudo, inclusive destruindo a nós mesmos. Então, não temos mais nada que permita apoiar uma sobrevivência, a não ser que a gente pare de agir, a não ser que a gente adote um estilo de vida mais tranquilo, mais calmo, meditativo, contemplativo, e essa é a proposta para Byung-Chul Han. Gente, ele não está falando para a gente parar de fazer tudo, ele não está falando para a gente parar de trabalhar, ele está falando para a gente trabalhar menos, ele está falando para a gente viver mais, ele está falando para a gente cuidar mais do planeta Terra. É isso, Às vezes as pessoas ficam postando mensagens indignadas comigo, com o Byung, ou comigo e com ele, com os dois, como se a gente estivesse dizendo, bom, então a proposta é não façamos nada, Não, façamos menos, meditemos mais, contemplemos mais, respeitemos mais a natureza, trabalhemos menos, só isso. É possível trabalhar menos? Tem que ser, senão a gente não consegue sobreviver. Eu não consigo viver sem trabalhar. Tá bom, eu também não. Mas a gente pode trabalhar menos, para que mais pessoas possam trabalhar, para que mais pessoas possam ganhar e para que mais pessoas possam garantir a sua sobrevivência. Me parece que é um raciocínio muito simples, uma equação muito simples, e eu não consigo entender por que as pessoas têm tanta dificuldade em entender um raciocínio tão simples assim. Talvez seja exatamente por isso que nós estamos entrando num colapso, O planeta Terra e o ser humano está entrando num colapso, exatamente porque a gente não consegue entender um raciocínio tão simples quanto esse. Vivemos num planeta de recursos limitados, estamos já há muito tempo, há séculos, explorando esse planeta como se ele fosse ilimitado. Em algum momento essa conta chega, ela está começando a chegar, estamos começando a experimentar mudanças climáticas, estamos experimentando falta de trabalho, estamos experimentando desemprego, uma série de problemas são consequência desse nosso modo de agir. Se o coração é o órgão da lembrança e da memória, na era digital estamos absolutamente desprovidos de coração, Já que vivemos numa época da inteligência artificial, devemos nos lembrar que a inteligência artificial não possui coração, não possui sentimentos, não possui empatia, não possui sensibilidade. Quem possui todos esses atributos é o ser humano. Então cabe ao ser humano encontrar uma solução para a crise na qual nós nos encontramos. Abjuramos das práticas que tomam muito tempo, como a fidelidade, a responsabilidade, a promessa, a confiança e o compromisso. Ou seja, renunciamos a todas essas práticas que exigem de nós tempo, paciência, meditação, reflexão. Não somos mais fiéis, ou seja, não permanecemos numa relação por muito tempo. Não somos responsáveis, quer dizer, não somos fiéis às nossas responsabilidades, não permanecemos conectados a pessoas,
as situações de modo a agir sobre elas com respeito. Prometemos as coisas e não cumprimos mais, né? Não confiamos mais nas pessoas, não assumimos mais compromissos com seres humanos, não assumimos compromissos com o nosso planeta e por aí vai. Então ele diz assim, ó, os rituais e as festas são arquiteturas temporais desta classe, que colocam, por assim dizer, né, eu estou traduzindo do espanhol e às vezes aparecem algumas expressões um pouco mais difíceis de traduzirem, né? Que colocam andaimes e estruturas ao tempo que vai passando e com ele dão estabilidade a eles. Então ele está dizendo o seguinte, um dos antídotos que a gente encontra para esse excesso de mudança, ou essa mudança muito rápida que vem acontecendo nas últimas décadas, é o ritual e a celebração das festas. Por quê? Porque no ritual você repete algo, né? O ritual marca a transição lenta de uma situação para outra, né? Vamos lembrar que tem um livro do Byung-Chul Han exclusivamente sobre os rituais, né? Onde ele reclama do desaparecimento dos rituais. E precisamos de rituais, né? Vamos pulando de uma coisa para outra de forma acelerada, enlouquecida. Ele diz, precisamos dos ritos porque os ritos nos ajudam a demarcar a transição de uma situação para outra. Trabalhei a manhã inteira de forma frenética, então eu paro no meu rito de reflexão, né? E tranquilamente eu faço algo, desacelero, antes de voltar a trabalhar mais, né? Realizei uma conquista, eu celebro essa conquista demoradamente para começar a pensar em fazer uma outra coisa. Não, as pessoas estão indo assim, né? Fazem uma coisa, outra e não pensam mais, não refletem mais, não atuam mais. O ser humano é um animal narrans, né? Um animal narrativo, um animal que narra, né? Nossa vida, no entanto, não está sendo determinada por um relato vinculante, coercitivo, que possa dar sentido para nós e orientação, né? Então o ser humano aqui o Byung-Chul Han está invocando Walter Benjamin, né? O narrador, né? Há um vídeo que eu gravei sobre o narrador. Ele está dizendo, o ser humano é um animal que narra, faz parte da nossa natureza narrar, né? A inteligência artificial não narra, a inteligência artificial conta, soma, contabiliza. O ser humano não. O ser humano constrói uma narrativa que vai dar sentido, que vai dar orientação para a sua vida. Então a própria narrativa desacelera o ritmo de vida do ser humano, constrói sentido para o ser humano. É sobre isso que ele está falando. A verdade é um relato. As informações, ao contrário, são aditivas, são somatórias, né? A verdade é um relato. Aquilo que é verdadeiro precisa ser elaborado através de um relato. As informações não constituem verdade, né? As pessoas dizem, os dados não mentem. Os dados são dados, eles não mentem e nem dizem a verdade. Os dados são dados. É preciso uma narrativa que interpreta esses dados e que constrói sentido e que organiza esses dados. Só por meio do simbólico, por meio do estético, se constitui o sentir comparativo, o sympathos, o la compaixão, ou a compaixão, né? Ele está falando de empatia, de capacidade de sentir, né? Ele está dizendo que só a simbolização, só a esteticização da vida que permitem que nós nos tornemos seres compassivos, seres capazes de sentir compaixão, de ter sentimento, de ter empatia, de conseguir enxergar as coisas pelo prisma do outro, né? O ser humano que perdeu a compaixão deixou de ser um ser humano, ele é altamente destrutivo, ele se destrói, destrói os outros seres humanos e destrói a nossa casa,
que é o planeta Terra. No vazio simbólico, ao contrário, a sociedade se divide em indivíduos indiferentes, porque já não existe aquilo que é associativo e vinculante, né? Isso é bem interessante, né? Vivemos uma época em que os indivíduos estão se tornando indiferentes, né? Há um livro, inclusive, do Byung-Chul Han, sobre isso, né? Só falando sobre essa sensação, essa percepção que ele tem de que nós deixamos de perceber o outro, né? Não temos mais empatia pelo outro, né? O desaparecimento do outro é o título do livro, né? É óbvio que o outro está diante de mim. Quando ele está falando de outro, ele está falando de uma outra pessoa que é reconhecida como um ser humano por mim, né? Não é só estar próximo a uma outra pessoa, é reconhecê-lo ou reconhecê-la como um ser humano, como uma pessoa igual a mim, com a mesma dignidade que eu tenho, reconhecer que ela precisa ser respeitada, né? Então esse vazio simbólico está nos levando a nos tornarmos pessoas indiferentes, né? As pessoas estão rindo do diferente, estão caçoando de pessoas com orientação sexual diferente da nossa, pessoas com uma cor de pele diferente da nossa, de pessoas com uma profissão diferente da nossa, de pessoas com uma orientação política diferente da nossa e por aí vai, né? Ou seja, estamos nos tornando boçais, como diria Contardo Caligares, né? Estamos perdendo a capacidade de respeitar o fato de que as outras pessoas têm uma forma de encontrar prazer diferente da nossa. Queremos que todo mundo seja como nós somos, não reconhecemos mais a alteridade, a diferença, e isso nos torna insensíveis. A comunidade é uma totalidade que transmite a si mesmo de maneira simbólica. O vazio simbólico narrativo, pois, conduz a uma segmentação e a erosão da sociedade, né? Então, narrar é construir sentido, narrar é simbolizar, narrar é atribuir um significado às coisas, à vida, né? Isso as máquinas não podem fazer, a inteligência artificial não pode fazer, apenas seres humanos podem fazer. E a menos que a gente volte a fazer isso, a atribuir sentido para aquilo que fazemos no nosso cotidiano, né, nós vamos então nos destruir e destruir o planeta, e o livro de Byung-Chul Han é sobre isso, né? Muito bem, eu espero que você esteja gostando demais desse livro. Eu sei que ele é uma advertência para a gente cuidar da gente, cuidar das demais pessoas, cuidar do nosso planeta. Talvez você fique incomodado com a dimensão trágica que Byung-Chul Han coloca diante de nós. Mas enfim, esse livro é uma advertência e é bom que a gente mude de atitude, né? Que a gente consiga encontrar uma atitude respeitosa para com a natureza, para que a gente possa sair desse buraco no qual nós mesmos nos colocamos. É isso aí, a gente vai continuar falando de Byung-Chul Han. Espero que você me acompanhe a outros capítulos. A gente se vê por aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.